Aconteceu uma coisa com o Endrick que praticamente nunca aconteceu no futebol brasileiro. Algo tão raro que deveria estar sendo assunto número 1 dessa Copa. E não é gol, não é drible, não é estatística. É uma coisa muito mais difícil de conquistar do que qualquer uma dessas. O Endrick conseguiu fazer com que torcedor de Corinthians, de São Paulo, de Santos, de Flamengo, de Cruzeiro, todos eles ao mesmo tempo, defendessem a titularidade dele na seleção brasileira. Pense no tamanho disso por um segundo. Num país onde ninguém concorda com absolutamente nada quando o assunto é futebol. O Brasil inteiro concordou sobre um garoto de 19 anos. E isso não é coincidência, não é modinha. Isso é a prova de que uma coisa que muita gente ainda não entendeu direito. Deixa eu te explicar o porquê isso é tão fora do normal. No futebol brasileiro, existe uma regra não escrita, quase uma lei sagrada. Todo jogador revelado por um clube grande carrega nas costas o peso do clubismo. Quando ele vai para a seleção, é defendido quase que exclusivamente pela própria torcida, e atacado, e cobrado por todas as outras. É assim que funciona, sempre foi assim. Pega o exemplo do próprio Vinícius Júnior, um jogador gigante, eleito o melhor do mundo em algumas votações. E mesmo assim, dentro do Brasil, ele é defendido majoritariamente pela torcida do Flamengo, o clube que revelou ele. As outras torcidas pegam mais pesado, cobram mais, perdoam menos cada erro. É a tal da barreira do clubismo. E ela quase nunca, mas quase nunca mesmo é quebrada. Mas com o Endrick, alguma coisa muito diferente aconteceu. Ele foi revelado na base do Palmeiras, um dos clubes mais rivalizados e odiados pelos rivais em todo o país. Pela lógica do nosso futebol, ele deveria ser defendido apenas pela torcida do Palmeiras e atacado por todas as outras sem dó. Só que não foi nada disso que aconteceu. Quando você abre as redes sociais hoje, vê torcedor de Corinthians, o maior rival histórico do Palmeiras, pedindo o Endrick como titular. Vê São Paulino, Santista, gente de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, de Grêmio, de Internacional, todos defendendo exatamente o mesmo nome. Inclusive eu, que torço pro Criciúma, defendo. Não tem nada a ver, mas é isso aí. Douglas Santos avança com liberdade pela esquerda, Rafinha se mexe, se projetou, o Matheus Cunha foi lançado, tentou escorar o Matheus Cunha na direção do Rafinha, a bola bateu na zaga. Aí o Brasil aperta, recupera, Rafinha vai pra cima da marcação, já conseguiu passar, cruzou pro Endrick! Gol! A discussão deixou de ser sobre Palmeiras, deixou de ser sobre clube de coração. Passou a ser sobre uma coisa só, rendimento puro. E quando o futebol brasileiro para de discutir clubismo e começa a discutir rendimento, presta muita atenção, porque é um sinal claríssimo de que apareceu algo realmente grande. E os números explicam direitinho por que isso aconteceu. Toda vez, mas toda vez mesmo que o Endrick entra em campo com a camisa da seleção, ele faz algo decisivo. Contra a Croácia num amistoso, ele entrou em poucos minutos e sofreu um pênalti decisivo para o time. Contra o Egito, no último teste antes da Copa, ele saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória. Não é um caso isolado, não é sorte de principiante, é um padrão que se repete jogo após jogo. O garoto tem um instinto mais raro e mais valioso que existe no futebol, que é aparecer na hora exata, no minuto que decide a partida. E aqui está o ponto que eu considero mais importante de toda essa história. A pergunta sobre o Endrick mudou completamente nos últimos meses, e poucos perceberam essa virada. Um tempo atrás, a pergunta que todo mundo fazia era: será que o Endrick está pronto para ser titular na seleção numa Copa do Mundo? Era uma pergunta sobre capacidade, sobre maturidade, sobre o garoto ter ou não uma condição de aguentar um peso. Mas hoje, a pergunta virou outra, muito mais incômoda para quem ainda duvida dele. Hoje a pergunta é: ainda existe alguma prova concreta de que ele ainda não está pronto? Percebe a inversão completa? O ônus mudou de lado. Antes, era ele que precisava provar que merecia a vaga. Agora são os outros que precisam provar porque ele não merece. E ninguém, absolutamente ninguém, está conseguindo apresentar essa prova. Tem esta qualidade, é muito potente, muito bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou, um jogador importante para nós, tem que seguir. Eu acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Mateo pode ser que não finaliza como o Endrick, mas é muito importante para
a construção do jogo. E não é só a torcida que enxergou tudo isso. O próprio Ancelotti, um técnico que comandou e venceu com os maiores atacantes do planeta na Europa, reconhece a qualidade do Endrick abertamente, sem rodeios. Ele falou que o garoto é muito potente, muito bem posicionado dentro da área e que é um jogador importante para o elenco. Vindo de quem vem, esse elogio pesa uma tonelada. O Ancelotti não é um homem de bajular jogador na imprensa. Não é de elogio fácil. Quando ele aponta uma virtude específica, é porque enxergou algo concreto, real, aproveitável dentro das 4 linhas. E o que ele viu no Endrick é justamente aquilo que a seleção brasileira estava precisando faz muito tempo. Um matador de área de verdade, um cara que vive e respira pelo gol. Porque é exatamente isso que está em jogo nessa discussão toda. Desde que assumiu o comando, o Ancelotti vinha montando o Brasil sem um centroavante clássico de referência na área. Apostava na mobilidade, na velocidade dos pontas, em jogadores que trocam de posição o tempo inteiro. Funcionou em alguns momentos, é verdade, mas em outros faltou justamente aquele homem na área, aquele que está sempre no lugar certo na hora exata do gol. E o Endrick oferece precisamente isso. Ele não é mais um ponta veloz, dos quais o Brasil tem de sobra hoje em dia. Ele é uma peça rara, o número 9 matador. Aquele tipo de jogador que o futebol brasileiro simplesmente tinha parado de produzir nos últimos anos. É exatamente por isso que a discussão sobre ele pegou fogo justamente agora, na véspera da estreia da Copa. E tem mais um detalhe que joga a favor dele e que poucos estão comentando. Os concorrentes diretos pela vaga não estão ajudando. Vinícius e Rafinha, os nomes mais badalados do ataque, chegam à Copa pressionados, porque não conseguiram repetir na seleção o nível absurdo que mostram no Real Madrid e no Barcelona. São craques, ninguém discute, mas vem de atuações abaixo do esperado com a amarelinha. Enquanto isso, o garoto de 19 anos faz o contrário. Rende mais na seleção do que no clube. Olha a inversão curiosa. Os tarimbados patinam e o novato brilha. E o torcedor, que não é bobo, enxergou essa diferença na hora. Então, quando o Brasil finalmente entrar em campo nessa Copa do Mundo e você ouvir o nome do Endrick Ecoar, lembra dessa história toda. Lembra que um garoto de apenas 19 anos, revelado do Palmeiras, conseguiu fazer aquilo que quase ninguém na história recente do nosso futebol conseguiu fazer. Ele uniu um país inteiramente dividido. Ele fez o rival aplaudir de pé. E isso, mais do que qualquer gol bonito, mais do que qualquer drible, é a prova definitiva de que o Brasil encontrou alguém verdadeiramente especial.